máximo 1 hora, porque é um tempo razoável para as pessoas não se cansarem demais, porque realmente esse negócio de online ele é mais cansativo até que a aula presencial. Na semana passada, nós entramos nesse tema parques de papel, e o tema ganhou uma certa desenvoltura. Existiam várias perguntas e tal, então nós resolvemos esticar até hoje também para continuar a matéria. Bom, o problema principal que a gente... Quer dizer, na verdade, nós temos 2 ou 3 tipos de problema que são relevantes nessa história de unidade de conservação, principalmente naquelas que são chamadas de proteção integral, que, como regra, elas são de propriedade pública, né? Embora, no caso específico do Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente fala de RPPN, que é aquela Reserva Particular do Patrimônio Natural, o regime jurídico no Estado do Rio de Janeiro, da RPPN, é diferente do regime jurídico federal. Porque no âmbito federal, o regime jurídico da RPPN é um regime jurídico de unidade de uso sustentável. No caso do Estado do Rio de Janeiro, é de proteção integral. Isso, de certa maneira, é irrelevante, porque, como a reserva particular, como o próprio nome já diz, é propriedade privada, o proprietário grava o seu imóvel com as restrições que ele quiser. Então, é um ato voluntário, ninguém é obrigado, em tese, a fazer RPPN. Então, é possível. Não vejo dificuldade nesse regime jurídico diferente do regime jurídico federal para as estaduais. Então, esse é um primeiro ponto. Uma RPPN no Estado do Rio de Janeiro, então, é praticamente como se fosse um parque. Praticamente não, é um regime jurídico de parque, né? É um parque. Bom, uma outra questão é quando os parques são criados, normalmente ele é criado por um decreto. Há algumas hipóteses que se tem admitido a criação de áreas protegidas, unidade de conservação, e até por lei. Nós temos um caso assim bem conhecido, que é a área de proteção ambiental aqui das Ilhas Cagarras, que ficam de frente para a praia de Ipanema, que foi criado por uma lei. Inclusive, o relator dessa lei foi o Fernando Gabeira, quando era deputado. É uma unidade de conservação criada por lei. Qual é o problema? Nesse caso específico, a criação por lei ela não se torna problemática. Por quê? Porque, como é uma unidade de conservação marinha, em princípio, não existiam proprietários ali naquela área, então não haveria nenhum conflito com terceiros, a coisa fluiria bem. Mas, quando se trata de criação por lei de unidade de conservação terrestre, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela busca estabelecer
um mecanismo de criação, de constituição dos parques. Um dos pontos importantes desse mecanismo de constituição das unidades de conservação são as audiências públicas. Então, antes do poder público decretar uma unidade de conservação, ele precisa, através de uma audiência pública, ouvir a comunidade da área a ser impactada, né, a área que vai constituir esse parque, ou essa unidade de conservação, e colher as opiniões. Lógico que essas opiniões elas não são opiniões de natureza deliberativa, elas são meramente consultivas, servem para reforçar o ponto de vista da administração no sentido de instituir ou não aquela determinada unidade de conservação. Bom, aí existe uma questão que é o seguinte: quem deve ser convocado para participar dessa unidade dessa audiência pública? No meu modo de ver, todos os interessados. Quando nós falamos todos os interessados, isso significa pessoas que tenham negócios na área, pessoas que tenham propriedade, comunidades tradicionais, enfim, todo mundo que circule ao redor daquela área e que potencialmente seja um afetado por essa unidade de conservação. Porque as unidades de conservação, dependendo da natureza delas, elas podem ser boas para atividade privada, uma unidade, por exemplo, uma RPPN, não no regime, até mesmo no regime do Estado do Rio de Janeiro, uma RPPN, por exemplo, pode ser voltada para atividade turística. Então, pode ter hotel, pode ter pessoal que vai observar pássaro, vai fazer caminhada, fazer mergulho. Então, pode gerar uma certa atividade turística, não há dúvida. Mas, muitas vezes, a unidade de conservação, principalmente essas que demandam desapropriação, porque quando a área toda é pública, não tem problema, o governo dá a destinação que quiser. Quando a área não é toda pública, aí vem essa questão da desapropriação. Por quê? Porque a Constituição estabelece um regime de propriedade privada. Nesse regime de propriedade privada, a propriedade somente pode ser transferida para o Estado mediante o que a Constituição chama de prévia e justa indenização em dinheiro. Então, antes do Estado se emitir na posse de uma determinada área, ele precisa indenizar. Infelizmente, isso não costuma acontecer com a mesma frequência com a qual são criadas as unidades de conservação. E aí nós temos um problema, que é o seguinte: a Constituição, no artigo 225, ela determina que tanto o poder público quanto o particular têm a obrigação de proteger o meio ambiente. Então, aí fica a seguinte pergunta: o fato de uma área estar sob a administração do poder público, ou sob a propriedade do poder público, melhor dizendo, significa que essa área está mais protegida, está menos protegida, ou isso é indiferente?
Porque, veja, quando a gente fala em desapropriação, a gente fala em pagamento de um preço. Então, o Estado precisa ter recursos orçamentários para pagar. Já há, inclusive, muita discussão no Tribunal de Contas da União sobre a criação de parques que não tenham, no seu ato de criação, a previsão dos recursos orçamentários, que não tenha a previsão do recurso orçamentário. Por quê? Porque, pela lei da responsabilidade fiscal, eu não posso ter despesa pública sem orçamentação prévia. Então, esse é um problema, né? Os orçamentos dos estados são cada vez mais restritos, cada vez os estados têm menos dinheiro, a União tem menos dinheiro. Se, por outro lado, a Constituição determina que o particular também tem a obrigação de proteger o meio ambiente, a pergunta é: se existe um particular que está disposto a proteger o meio ambiente, está disposto a dar a cota dele em favor do meio ambiente, qual é o sentido de desapropriar a área daquela pessoa? Normalmente, essas desapropriações são com valores modestos, há uma discussão aí de jurisprudência. Eu vou contar o milagre, mas não dou o nome do santo. Eu já vi um caso que, numa determinada área, dentro de um município, foi estabelecida uma APA, e essa APA determinou áreas que eram não edificantes. Depois disso, veio uma lei, ou um decreto, e estabeleceu um parque numa área lá de um determinado proprietário. Esse parque, na verdade, foi instituído, o decreto caducou, porque se passaram 5 anos, foi renovado o decreto, e, finalmente, a administração ajuizou uma ação de expropriação. Quando a administração, no caso era um município, quando a administração municipal pediu uma liminar para se emitir na posse do terreno sobre o qual ela instituiu o parque, o procurador do município disse que não cabia sentido pedir um depósito, fazer um depósito para emissão na posse, porque, como a área tinha sido decretada de preservação permanente, tinha sido decretada uma APA pelo município, o terreno não teria valor econômico, não tendo valor econômico, ele não poderia, para desapropriar, ele não teria que fazer nenhum depósito de dinheiro. Assim, com todo respeito, é uma tese muito ousada, né? Porque o município ele estabelece uma área protegida, depois ele define uma outra área protegida com mais restrição sobre aquele mesmo terreno e diz: olha, como já era uma área protegida, então eu não vou te pagar nada para me emitir na posse, porque esse terreno não tem valor nenhum. Isso aconteceu, isso é um fato, isso não é história da carochinha, apenas por questões, vamos dizer, para evitar mais polêmica, não se dá o nome das partes, mas esse fato aconteceu. Então, aí nós vemos que a gente tem um certo problema. Por quê? Porque a Constituição brasileira ela estabelece que a propriedade tem uma função social. Então, se diz que e uma dessas funções sociais da propriedade é o que se chama de funções ambientais. Então, proteger o meio ambiente, etc., etc., o proprietário tem essas obrigações. Mas
Isso não pode chegar ao ponto dessa função social da propriedade ela extinguir o próprio regime de propriedade. Porque lá no artigo 5º, da mesma maneira que a proteção do meio, que o meio ambiente é um direito fundamental, o artigo 5º estabelece que o direito de propriedade também é um direito fundamental. Então, eu preciso equilibrar esses dois direitos. Qual é a racionalidade que vai presidir essa lógica? Se um determinado terreno, se uma determinada área tem um valor que, para a comunidade como um todo, esse valor é considerado um valor relevante, um valor digno de proteção por esta mesma comunidade, então nós estamos diante de um benefício para uma sociedade maior. E, durante muitos anos, prevaleceu no Brasil a ideia de que deve-se prevalecer o direito da maioria sobre o direito da minoria. Então, nós temos que procurar atender o interesse da maioria em detrimento do interesse da minoria. E, com todo respeito a essa tese, me parece que é uma tese autoritária, porque, senão, o que aconteceria? As maiorias esmagariam as minorias. Isso me parece um pouco contraditório com o regime democrático. Por outro lado, também não está certo que uma minoria faça que a sua vontade prevaleça sobre a vontade da maioria, principalmente quando se trata de proteção desses valores ambientais e direitos. O valor ambiental no sistema brasileiro é um direito individual, é um direito fundamental, assim como a propriedade também é um direito fundamental. Bom, diante dessa existência de dois direitos igualmente fundamentais, eu preciso estabelecer um regime de coordenação. O que significa esse regime de coordenação? Que a minoria não vai se beneficiar em detrimento da maioria e nem o contrário. Então, quando há um sacrifício individual em benefício de em função de um benefício para uma coletividade, a coletividade precisa tentar restabelecer esse equilíbrio, né? O equilíbrio entre o individual, as minorias e as maiorias. Como é que eu restabeleço esse equilíbrio? Eu restabeleço esse equilíbrio através do pagamento das indenizações. Então, ou uma vez que o regime jurídico de direito ambiental brasileiro admite, ou através de um regime jurídico de proteção que permita que aquele proprietário, se assim o quiser, ele continue com a sua propriedade a partir de determinadas regras de gestão que são estabelecidas no sentido de proteger aquela área que todos julgam possuir um valor ambiental relevante. O que nós temos visto prevalecer até agora é uma posição antagônica, porque ela beneficia muitas vezes teoricamente a coletividade e não percebe que ela pode estar gerando situações individuais
profundamente injustas. Porque, veja, quando você declara uma área protegida, a Constituição brasileira, lá no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225, ela estabelece que é um dever do poder público, a partir de determinados conceitos ambientais, conceitos ecológicos relevantes, esse poder público tem a obrigação de delimitar espaços territoriais para serem especialmente protegidos. Então, ele delimitou, lá numa determinada região, uma área que ele julga que a proteção adequada é estabelecer um parque. E aí a gente tem que ver também uma questão que a mim me parece importante, é que não há, para o poder público, um direito de criação de unidades de conservação ao seu talante. Ele tem uma primeira limitação, que deriva da própria Constituição. Com essa delimitação que deriva da Constituição, aquela área, aquele espaço territorial, deve possuir características ambientais e ecológicas que sejam relevantes e que mereçam uma tutela especial. Por isto, para a criação de uma unidade de conservação, a lei exige que sejam feitos estudos preliminares. Então, tem que ter um órgão da administração pública, estadual, municipal, federal, seja lá qual for a entidade que queira decretar a área protegida, e esse estudo tem que indicar a área, justificar os motivos de proteção e dizer que tipo de unidade de conservação se encaixa naquele lugar. Não é? Uma primeira grande divisão para saber qual é o tipo de unidade de conservação que se encaixa, que é apropriada para o lugar A, B ou C. Primeiro é saber se aquilo que se pretende proteger necessariamente demanda um regime de propriedade pública. Por quê? Porque quando você institui um regime de propriedade pública, se a área não é imediatamente de propriedade do Estado, o Estado precisa desapropriar, e aí ele precisa ter recurso para isso. Se ele não tem esse recurso, e ele vai buscar esse recurso no orçamento da União, do Estado, ele vai disputar esse valor com outros valores. Então, eu só posso destinar recursos para uma área como essa se, de fato, existir uma justificativa ambiental muito forte, porque eu posso ter regimes mais suaves, regimes que contemplem propriedade privada e propriedade pública, e que possam também gerar um nível adequado de proteção. Então, isso é uma coisa que precisa ser vista. A outra coisa que precisa ser vista, então, o que acontece? Aqui não tem uma discricionariedade. Aqui não tem uma discricionariedade. A administração pública, nesse caso específico, o ato administrativo de constituição de uma unidade de conservação, ele necessariamente é um ato vinculado, não é? E veja que até essa ideia de ato vinculado, ato discricionário, já é uma coisa que há muitos anos não é assim como foi no passado. O ato discricionário, a administração age de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade
e não tem que dar mais satisfação para ninguém. Não. O juízo de conveniência e oportunidade também está dentro de um critério legal. Também tem balizamentos legais. Então, se a área não tem valor ecológico nenhum, eu não posso querer construir um parque no lugar que não tem valor ecológico nenhum. Por quê? Porque, senão, muitas vezes, a constituição desse tipo de unidade de conservação poderia ser utilizado para perseguir pessoas. Poderia ser utilizado para diminuir o valor das propriedades de pessoas. Principalmente quando o inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição, principalmente quando esta norma diz que, uma vez criada uma unidade de conservação, ela só pode ser alterada por lei. Então, veja, quando a Constituição diz que a unidade de conservação só pode ter o seu regime jurídico alterado por lei, a Constituição estabeleceu um regime de reserva legal para modificação. Portanto, não é uma coisa simples a modificação de uma área protegida. Ora, se não é uma coisa simples a modificação de uma área protegida e eu tenho um desafeto, eu sou o governador do estado, eu sou um prefeito, eu resolvo prejudicar aquele cidadão, eu instituo um parque ou uma reserva biológica ou uma estação ecológica ou uma unidade de conservação qualquer em cima da propriedade daquele cidadão e eu gerei para ele uma dificuldade, porque eu simplesmente tenho 5 anos para desapropriar, e esse é um outro ponto problemático, porque a Advocacia Geral da União tem um entendimento, no meu modo de ver, muito equivocado, quando ela sustenta que o fato de a Constituição estabelecer que somente uma lei pode modificar uma unidade de conservação criada, ainda que essa unidade de conservação não tenha sido desapropriada em 5 anos, ela continua a existir mesmo em relação àquela área. Ora, me parece que defender essa concepção na prática, extinguir a obrigação da União de desapropriar, ou do Estado de desapropriar. Porque grande parte dos gravames que são impostos pela administração do parque são gravames que muitas vezes esvaziam o valor econômico de uma propriedade. Então, o que acontece? Essa tese da AGU, e que já foi, de certa maneira, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, num caso de um parque chamado Parque da Ilha Grande, no qual é um parque no Paraná, no qual o juiz de primeira instância tinha declarado que aquela área, por não ter sido desapropriada, ela não podia ser considerada como parque. E o Tribunal Regional Federal da 4ª Região reformou a decisão e disse que não, de fato era parque. O que ele fez? Ele, na prática, ele acabou com a obrigação de desapropriação. Então, essa é uma decisão, a meu ver, inteiramente contrária ao espírito e à letra da Constituição. Porque a Constituição diz, e aí nós voltamos a um direito e garantia individual, que somente mediante prévia e justa indenização em dinheiro alguém pode ser desapropriado da sua propriedade. Quem vive, há muitos parques
E veja, aqui ninguém está falando contra parque, ninguém é contra parque, muito pelo contrário. Todos nós gostamos dos parques, defendemos os parques e achamos que eles devem, inclusive, se fortalecer. Mas essa é uma situação que precisa ser resolvida. Ah, mas acontece que tem muito parque que foi criado e a União não tem dinheiro para desapropriar. Pensasse nisso antes de criar o parque. Não é? Pensasse nisso antes de criar o parque. Ou, dentro dessas audiências prévias à constituição dos parques, são obrigatórias. Ninguém é obrigado. A União, inclusive, o Estado, ele, inclusive, tem essa figura chamada de mosaico de unidade de conservação. Esse mosaico de unidade de conservação é uma tentativa, porque isso foi uma outra coisa que aconteceu aqui no Brasil. Durante muitos anos, o número de unidade de conservação no Brasil era baixíssimo. A partir de um certo momento, se começou a criar unidade de conservação com muita prodigalidade. Um dos instrumentos que auxiliaram muito esse mecanismo foi o chamado ICMS ecológico, que teve início no estado do Paraná. Vários estados têm essa figura do ICMS ecológico, que, na verdade, é uma forma de repartição da cota-parte que cabe aos municípios dentro do ICMS do Estado, a parte que o Estado tem uma discricionariedade para distribuir, adotando esse critério de áreas verdes que, de fato, existam dentro dos municípios. Então, por exemplo, no Paraná teve um resultado muito bom, aumentou a cobertura vegetal, Minas Gerais também tem um resultado bastante interessante, e outros lugares. Mas o fato é que cresceu muito esse número de áreas verdes, de unidades de conservação, e nem sempre essas unidades de conservação foram, de fato, implantadas e foram desapropriadas. Essa não desapropriação ela gera uma situação, do ponto de vista jurídico, confusa e insegura, porque o parque existe, mas não existe, e a propriedade do cidadão existe, mas não existe. E o seu valor econômico vai se erodindo diariamente. Há determinadas situações dramáticas, por exemplo, uma que eu conheço bem é do Parque Nacional de Itatiaia, que é o primeiro parque nacional criado no Brasil, em 1937, e até hoje, já estamos quase 100 anos depois da criação do parque, porque não parece, mas em 2037 o parque fará 100 anos. Se a gente considerar a reserva florestal de Itatiaia, que antecedeu ao parque, então já tem mais de 100 anos, e até hoje não tem resolvido aquela questão. Então, isso é muito ruim, não é? O que me parece que a gente precisaria agora, nesse momento, é que, de fato, se chegasse a uma situação que a gente conseguisse resolver esse problema, né? Porque isso aí fica muito difícil, essa situação de não ter uma solução jurídica, não ter uma definição jurídica. Tá? Então, isso aqui que eu falei aqui para vocês hoje, vamos dizer, é o rabicho que faltou da nossa aula passada. Tá? Agora quero ver se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer, para a gente tentar, vamos dizer, fechar aí esse tema das unidades de conservação. Tá? Eu estou aqui com o chat aberto, a Fabienne, que é a nossa mestre de cerimônia, também pode ver se alguém tem alguma pergunta. O nosso Milton aí também, se tiver alguma coisa, por favor, ou fale agora ou se cale para sempre. Não, professor, tudo que o senhor falou é muito interessante e importante. Uma questão interessante, tem um site do INEA que
acho que tem mais de 10 parques nesse site. É bem interessante para consultar informação sobre os parques, quem tiver interesse também. É bem legal. Tem muitas questões que envolvem esse lado dos parques, essa relação com a propriedade privada. Inclusive, o senhor tem um livro um pouco antigo a respeito disso, acho que é Propriedades Privadas, verdade, Áreas é Protegidas. verdade, Acho que é esse. verdade. A colega na última aula, eu acho que foi a Cristiane, se eu não me engano, comentou sobre o Parque da Pedra Branca, que é um parque que tem uma série de problemas, inclusive ligado à segurança pública e tal. Então, nem sempre é aqueles problemas mais próximos a áreas, ao tema ambiental, né? Às vezes a gente tem ali uma introdução de outros temas também, da área penal e civil, em si, em geral. Como é uma característica tradicional do direito ambiental, né? Como a gente já sabe, interdisciplinar e transversal. E aí, para falar de parque também, eu tenho que tocar a bola para minha colega Fabienne, né? Trazendo ela para o debate, porque é o tema que ela está aí se debruçando agora no mestrado, e provavelmente ela vai ter uma contribuição até mais efetiva do que eu, certamente, em relação àquele tema do fundo, né? E aí, Fabi, vai falar alguma coisa? Deixa eu só me dar um minutinho, Fabiane, antes de você falar. Alguém perguntou aqui, a Alice Egger, professor, onde podemos ter acesso ao trabalho da Bia que o senhor comentou na outra aula? Esse trabalho da Beatriz Paulo de Fronten, se vocês entrarem no site do mestrado da Unirio, eu não sei se dá para botar o link aqui no chat. Eu, como estou com o celular, para mim é difícil, mas se você puder aí, o Fabiane ou o Milton, é uma boa. Está lá no site, é uma dissertação de mestrado. Eu acho que vale a pena ler esse trabalho, tá? Porque tem um estudo bem amplo, acho que é parceria público-privada, né, na gestão de unidade de conservação, uma coisa assim, tá? Mas ele está lá. Aí, o que acontece? É óbvio que criar parques, criar unidade de conservação, sobretudo quando você vai para a questão do financiamento, não é barato. Então, o que aconteceu? Essa lei do SNUC, a lei das unidades de conservação, ela tentou criar um mecanismo chamado compensação ambiental, no artigo 36. Então, o artigo 36 disse que 0,5%, o que a lei fala é no mínimo 0,5% do investimento de projetos que fossem precedidos de estudos prévios de impacto ambiental, esse 0,5% deveria ser destinado à manutenção das unidades de conservação, principalmente aquelas afetadas pelo empreendimento. Bom, essa palavra compensação ambiental, ela se tornou uma polêmica. A Confederação Nacional da Indústria propôs uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, sobre a constitucionalidade ou não desses tais 0,5%. O Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que nós devemos prestigiar, devemos obviamente que ninguém aqui está nesse movimento de contra o STF, vamos fechar o STF, não se trata disso, que a gente não é isso que nós vamos fazer aqui. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao decidir essa questão, ele acabou criando mais confusão do que certeza. Por quê? Porque ele ao decidir a questão, ele retirou ele julgou inconstitucional a expressão no mínimo 0,5%.
Então, o que aconteceu? A compensação ambiental ficou em aberto. Qualquer valor poderia entrar dentro da compensação ambiental. Então, veja, por quê? Porque o tribunal entendeu que a compensação ambiental, esses tais 0,5%, não seriam mais 0,5%, mas deveriam corresponder ao impacto ambiental total do empreendimento. Bom, aí começa a seguinte questão: o que é o impacto ambiental total do empreendimento? Com todo respeito, ninguém sabe. Qual é o valor desse impacto ambiental total do empreendimento? Também ninguém sabe. Isso é uma das coisas mais confusas que tem, pouco claras, e que até hoje ninguém se entendeu. É pior do que direito ambiental, é a tal da economia ecológica. Ninguém consegue chegar a uma conclusão. Qual é o valor de uma espécie que tenha desaparecido? Não sei. Não tem como dizer. Nós tivemos um caso, que é um caso famoso, que é o chamado TVA versus Hill. Foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, a construção de uma hidrelétrica, que sempre dá confusão. A Lei de Espécies Ameaçadas de Extinção nos Estados Unidos declarava que nenhuma obra federal poderia ser construída caso animais colocados na lista de espécies ameaçadas de extinção pudessem correr o risco de desaparecer. Bom, então, estava se fazendo essa usina hidrelétrica, que atingiu uma grande área lá do meio oeste dos Estados Unidos. Havia um peixinho de 0,5 polegada, chamado snail darter. Esse peixe foi colocado dentro da lista de espécie ameaçada de extinção. Um grupo ambientalista foi para a Suprema Corte dos Estados Unidos e ganhou, e a barragem dessa Tellico Dam, que era o nome da Tellico, né, que era o nome da barragem, a barragem Tellico não pôde ser fechada. Bom, então aí eu tenho um caso do valor dessa espécie. Por quê? Qual era o valor dessa espécie? O valor dessa espécie ele corresponderia a tudo que foi gasto na obra, ele corresponderia a toda a luz elétrica que seria gerado, ele corresponderia a todo emprego, atividade econômica, etc., 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 que seria gerado com relação a essa barragem que não seria fechada. Muito bem. Foi proibida essa construção até que o Congresso dos Estados Unidos mudou a lei da espécie ameaçada de extinção, e ao mudar uma ou duas palavras na lei da espécie ameaçada de extinção, possibilitou que a barragem, de fato, voltasse a ser construída, fosse fechado o dique e o reservatório alagado e tal, e está lá até hoje. E, aparentemente, vocês podem encontrar, inclusive, no site da Tennessee Valley Authority, vocês podem encontrar um histórico desse Tellico Dam, né, dessa situação. Então, esse seria o valor daquela espécie, daquele peixe com 0,5 polegada. O julgamento, inclusive, nos Estados Unidos, foi um julgamento até grotesco, porque o advogado do TVA, né, ele sacudia o peixe, dizia: olha, esse peixinho aqui está parando tudo e tal. Né? Então, nós não temos esse valor. Mas aí o que o nosso Supremo Tribunal fez? Ele decidiu isso, veio o embargo de declaração, e esse embargo de declaração está há mais de 10 anos que ninguém decide, ou seja, a lei voltou a valer do jeito que ela estava.
Depois veio um decreto federal que fixou nesse 0,5% o valor da compensação. Hoje, o governo federal ele tem muito dinheiro a título de compensação ambiental. Para que seria essa compensação ambiental? Para uma das finalidades é regularização fundiária. Quando a gente fala regularização fundiária, leia-se desapropriações, principalmente. Mas acontece que o governo federal ele tem uma incapacidade muito grande de gestão. Não sei se vocês estão acompanhando essa história aí do coronavírus, Covid-19, não sei o quê. Há uma quantidade enorme de recursos que foi transferido do governo federal para os estados e municípios, e até agora só 28% ou 29% conseguiram chegar no destino. Então, há uma distância muito grande entre você ter uma verba e usar a verba. Ficou a seguinte dúvida, afinal de contas, o que é a compensação ambiental? E começou a discussão. Não, é um tributo? Não, não é tributo. É uma receita extrapatrimonial do Estado? Não, não é receita extrapatrimonial do Estado, porque o Estado não ganha. O que a lei diz é que o empreendedor é obrigado a apoiar uma atividade e tal. Então, para simplificar, não é tributo, não é receita patrimonial, não é nada, é uma obrigação legal que o empreendedor tem, ponto. Fica mais simples. Fica mais simples. Não é? Então, esse é um tema difícil. E aí a gente ainda precisa fazer um estudo sério, ainda não foi feito, qual é o resultado efetivo da compensação ambiental. A compensação ambiental, afinal de contas, atende o objetivo para o qual ela foi pensada ou não? Nós não sabemos. Por quê? Porque existe muito pouca ou quase nenhuma experiência, pesquisa concreta sobre essas situações. Entendeu? Mais alguma coisa? Artigo 36, exatamente. Cristiane, qual seria a pergunta dela? Eu acho que é em relação à compensação, professor. Que o senhor estava falando. É isso, assim, se me perguntarem qual é a natureza jurídica da compensação ambiental, para mim isso é uma obrigação legal, porque tributo não é, né? Tributo não é contraprestação a nada, não é taxa, não é tarifa, também não é imposto, porque, inclusive, você não é obrigado a pagar, você não é obrigado a pagar, você simplesmente tem que apoiar é o que diz a lei, apoiar uma unidade de conservação. Então, é uma obrigação legal com natureza muito de financiar o próprio sistema. É o que me parece. Tá certo? Gente, nós estamos aqui chegando à nossa 1 hora e quero agradecer a vocês aí mais uma vez pela Professor, presença. Fala. eu acho que tem uma pergunta do Igor Vieira. Sobre. Você acredita que a problemática reside na má interpretação dos textos legais ou na carência de regulação mais efetiva? Assim, é uma pergunta muito, muito, muito vasta, né? Porque se há uma coisa que não falta em direito ambiental é regulação.
Quem tem alguma experiência nessa área, eu não estou dizendo que a regulação seja boa, que a regulação seja perfeita, agora, falta de lei nós não temos, falta de norma nós não temos, né? Então, são várias questões, vários problemas aí que a gente precisa enfrentar. Eu, honestamente, tenho uma certa dificuldade eu resisto muito a querer mais leis, já temos muita. Não, se a gente for criando mais norma ainda, daqui a pouco a gente nem sabe como é que pode sair fora delas. Tá? Bom, gente, mais alguma coisa aí, não? Eu acho que é só, professor. É só, né? Então, pessoal, mais uma vez aí eu quero agradecer a vocês a paciência e o prestígio aí que tem dado ao nosso grupo e até uma próxima oportunidade, gente. Débora, até logo, hein? Boa noite. Ok, boa noite. Tá bom, Tchau. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.